Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos novamente ao nosso canal. Aproveita agora para compartilhar, comentar e também se inscrever aqui no sininho. Também vocês recebem sempre nossos vídeos que a gente vai postar aqui toda semana para vocês. Não custa nada e ajuda a gente demais. Parece muito fácil fazer esses vídeos aqui, mas tenho certeza que não é. É rapidão, vai lá, quebra essa pra gente. E o que a gente vai falar hoje é a gravidez, como que a gente descobriu, como que a gente lidou, principalmente como ela lidou com a gravidez. E dá um spoiler da vida de hoje, sei lá, talvez. Então vamos lá. A gente estava namorando fazia 2 meses, talvez. Fazia um mês e pouquinho que a gente tava namorando e o Mark já tinha me contado como tinha sido uma experiência de relacionamento anterior dele, que tentativas frustrantes de engravidar, e aí eu sempre tive esse medo. E conversando com ele, falei assim, ó, a gente quer ter filho. Vamos fazer uma tabelinha aqui e relaxar um pouco, porque acho que não vai ser tão rápido, né? Eu tava com 37 anos e falei assim, vai demorar um pouco, não é tão rápido. E aí, rapidamente, você topou, né? Mas espera, ela gosta muito de adiantar as coisas, eu sou mais detalhista. Eu vou falar por mim, eu me apaixonei por ela, que todo mundo pôde ver, e um dos assuntos era a paternidade. Eu falava muito que eu queria ser pai, e ela falou que queria ser mãe, e a gente falou sobre adoção também. Então, quando a gente estava junto, esse já era um assunto que já tinha sido conversado. Não foi nenhuma novidade, assim como outro tipo de casal que se conhece com um mês e já entra no assunto e ficam assustados. Pra gente já estava meio que resolvido aquilo, e parece que pensando agora a gente já partiu para a segunda etapa, que seria da prática, né? Porque até então a gente só estava falando de teoria, os dois queriam ser pai e mãe e por aí vai. E aí adiantando, e aí já na vida real a gente falou sobre isso, e ela falou, não, pode deixar, eu tenho uma tabelinha aqui que ela funciona super bem. E eu falei, beleza. Aí eu pensei comigo, bom, eu já tentei ser pai durante alguns anos, fazendo a tabelinha reversa, né, aplicativo, olha no dia de ovulação e por aí, e não rolou. Então eu pensei, não é agora que vai rolar. E você também falou que também não se cuidou uma época, não foi? Eu também tive uma época que eu queria ser mãe e falei, quer saber, dane-se. E não rolou, não aconteceu de ser mãe. Falei, acho que não é tão fácil assim. E, né, nesse meio tempo, como eu também já tinha, eu tinha decidido que eu queria ser mãe, então eu meio que negligenciei algumas coisas e não rolou. Eu achei que fosse ser demorado. Falei, já tentei também, não rolou. Vamos relaxar aqui e segue essa tabelinha que eu criei na minha cabeça. E hoje, que a gente está todo dia junto, ela é muito desorganizada com essas coisas, então certeza que ela fez tudo errado ela fez essa tabelinha. Não fazia nada certo. E eu vi que estava errado, que eu falei, mas isso aí hoje, né? Não, relaxa, é isso mesmo, eu manjo, tudo errado, mas no final deu certo. E daí, lembrando que isso era no auge da paixão, essa tabelinha. Então a gente praticava com muita frequência. Então foi bem mais fácil. E daí, passado esse tempo aí, a gente lembra até onde que o bem foi feito, né? E aí eu tava viajando bastante, eu tava numa época, era inverno, e eu ia fazer trekking. E aí eu falei, vamos fazer comigo, você gosta? Ela falou, mais ou menos, né? E aí a gente foi pro Airbnb, fica em Gonçalves, Minas Gerais, uma casinha bem simples, assim, bem fininha até, né? O lugar era bem bonito, as fotos no anúncio eram lindas, mas na vida real não era assim. Só que a hostess era uma senhora muito boazinha, e aí a gente tem certeza que foi lá que rolou. E voltamos para São Paulo, vida que segue, tudo normal. Até um dia que ela foi fazer a primeira sessão de fotos dela. São essas fotos que a gente vai passar aqui. E conta aí você. Faz tempo que eu não como cigarro. Aí nesse dia eu sempre mais inibida, falei assim, eu preciso tomar um vinho pra dar uma relaxada e ficar mais, né, no clima. Que horas? Eram 10 horas da manhã, né?
Mas, gente, independente, né? Era o único jeito ali naquela hora. E aí, fomos atrás de um Eu vinho. desci no mercado, ela ficou fazendo a make, fazendo as roupas, ela falou, eu tô com muita vergonha. Aí eu falei, beleza. Ela falou, do vinho, eu desci, peguei 2 garrafas de vinho. Nem lembro disso. Eram 2, eu não sei quantas você tomou, você vai falar aí. Eu não lembro. E entreguei na mão dela e seja feliz. Aí, beleza, tomei vinho, fiz as fotos e tal, e ficaram muito legais. Acabamos a sessão 1h da tarde, mais ou menos. Contou de cigarro. E, teve uma foto que eu queria fazer muito, que era o cigarro, eu fumando um cigarro. E naquela época eu já não fumava mais o cigarro de papel, mas era pra foto, então fui lá e dei uma tragada. E o programa já tinha ido pro ar. E o programa estava no ar já. Tava já, acho que já entrando nos últimos episódios, né? Foi. Já tava entrando no último quadro de episódios. Mas fala por que do cigarro. Isso, aí o cigarro era porque eu queria criar uma, como fala? Curiosidade no público pra... O que aconteceu? A Nanda tá fumando ainda? Ela tá com quem, né? A gente pensou em criar essa curiosidade e foi muito legal porque deu super certo. Eu postei a foto e acho que foi uma das mais curtidas e comentadas da época. E fomos pra casa, depois da 1 da tarde. Chegando em casa, eu comecei a passar muito mal. A gente almoçou num quilo. Não lembro onde. Mas a gente parou pra almoçar. Ou pegou um fast food da vida, a gente almoçou. A gente almoçou. Comecei a passar muito mal, como nunca tinha passado na minha vida. E aí você ligou pra alguém pra perguntar se Não, antes ela passando mal, eu fiquei assustado. Ela começou a passar mal assim e tinha um balde. E aí eu não lembro o que aconteceu, o que eu tava fazendo na época, na hora, quer dizer, que ela pegou o balde e se resolveu tudo sozinha, assim, tipo, não sujou nada ou isso foi na madrugada? Não, isso foi no dia que eu passei mal. Não, eu nunca fiz sujeira. Aí eu falei, nossa, né, eu sou acostumada sozinha, não tenho ninguém pra me ajudar. Eu falei, nossa. Ué, vou fazer uma bagunça, sair golfando aí, vomitando em todos os lugares? Não, né? Pelo menos isso. E aí, passei super mal. A gente começou... Você falou, será que você não tá grávida, lembra? Antes das fotos. O corpo dela tava mudando. Aí eu pegava na cintura dela, tava diferente, acho que era milímetros. Mas como eu pegava na cintura toda hora, dava pra perceber bastante. O peito mudou também, não foi? Foi. Eu lembro que era a cintura e o peito. Tipo, é muito sutil, mas eu falei, nossa, seu corpo tá diferente, seu corpo tá diferente. E o que você falava? Acho que era a atividade que eu não tava fazendo, ou que eu tava fazendo, eu não lembro. Ela tinha a justificativa dela, plausível, mas estava errado. E beleza. Aí almoçamos, desculpa, isso à tarde, tipo 2, 3 da tarde, ela ficou dormindo o dia inteiro. Foi nesse dia que eu saí para trabalhar. Não lembro, mas eu lembrei de uma coisa agora. Uma coisa que aconteceu é que nas semanas anteriores eu sentia muito sono. A gente foi pra Ilha Bela, verdade. que ele tem casa lá, e aí eu só dormi, tipo, 3 dias eu dormi literalmente, eu não conseguia nem acordar pra comer direito. E eu falava, será que eu tô ficando doente? Porque eu fiquei prostrada, lembra? Foi um final de semana inteiro. Muito sono, nunca imaginei que era gravidez, mas assim, de não conseguir abrir o olho. A justificativa era, Pressão porque baixa. a pressão baixou, eu tenho pressão baixa, a gente desceu a serra, fiquei pior, só dormiu, verdade. E aí, no dia seguinte, eu passando mal, lembra? Eu passei mal só naquele dia, né? Não, em madrugada também, eu acho. Não lembro. Aí na madrugada ficou bem mole, assim, não ficou bem. E aí agora ela falou, a gente estava conversando esses dias, eu liguei para alguém realmente. Como foi essa história? Não, você queria saber o que eu podia tomar, ligou pra alguém. Deixa eu pegar uma coisa. Eu liguei pra Pri, eu acho. Não lembro o que era pra saber se eu podia tomar alguma coisa. Mas enfim, passou esse dia. A noite foi ruim também, você continuou mole a madrugada inteira. E eu tive que sair de manhã para trabalhar. Foi. Aí a gente dormiu com o balde do lado da cama. E você não passou mais mal, eu acho. Não passei mais mal. O balde do lado da cama, saí para trabalhar e já pensando mais sério assim na gravidez. Que ela poderia estar grávida. Já estava bem montado isso na minha cabeça, assim, eu não sei porquê. E aí saí para trabalhar, tava numa reunião com um cliente amigo meu,
e meu celular tocou 50 mil vezes. E era uma reunião muito importante, eu não atendi, não atendi, não atendi. Ela me mandou mensagem, eu na reunião, não atendi, aí até que eu atendi. Ela falou assim, eu falei, oi, tudo bem? Você tá melhor? Ah, tô, parei de vomitar, mas preciso que você venha aqui em casa para eu te falar um negócio. Aí eu falei, fala por aqui, eu tô longe. Não, não, tem que ser ao vivo. Venha o quanto antes. Mas tá tudo bem comigo. Pá. Aí eu tava com minha amiga, ô Davi, eu tenho que ir embora, o nome dele é Davi. Davi, eu tenho que ir embora porque eu acho que a Fernanda tá grávida. Acho que eu vou ser pai. Aí eu fui, eu tava a uns 6 quilômetros de distância, a casa dela era longe, lembra? E aí eu fui embora já fazendo todas as contas. Como a gente estava junto o dia inteiro, eu sabia que o convênio médico dela não era muito bom. Então já falei, putz, já tem que providenciar o convênio, onde a gente vai morar, que essa logística já não tá boa. Fazendo todas as contas. Aí quando eu cheguei na casa dela, tava ela e a vizinha, a Sara. Ela me deu um pacotinho, eu vou colocar aqui o vídeo. E quando ela me deu um pacotinho, já sabia, já tinha certeza no caminho. E aí já não foi mais nenhuma surpresa. Que foi, Tobias? Tinha isso aqui pra te entregar. Sério? Tobias! É real? Não sei. Você não sabe o que é, sabe? Puta que pariu, sei que é. Mentira. Abre, amor. Mentira. Sério. É sério? Tipo, eu não consegui não fingir surpresa, né? Não, porque ele falou que já sabia, alguma coisa assim. É. Mas na verdade, quando eu fiz o teste, eu tinha ido na minha gineco há pouco tempo atrás pra saber se estava tudo bem, né? Porque a gente estava realmente querendo, planejando, e tava tudo ótimo. Quando eu fiz o teste, na hora que eu fiz o teste, a primeira pessoa que eu mandei foi pra minha gineco, foi pra minha médica. Eu falei, olha aqui, tem alguma coisa errada aqui, né? É melhor eu fazer um outro teste. Ela falou, não, o positivo nunca dá errado, o negativo pode dar falso negativo, o positivo não dá. Mas eu ainda fiz mais um, falei, não é possível que seja tão rápido assim, né? E a partir do minuto que eu peguei o teste, já veio na minha cabeça que era um menino, que eu tava grávida de um menino. E mil coisas juntas, assim, de emoção. Mas tinha, exatamente, eu lembro esse momento que eu peguei o teste, e aí uma voz falou, você está grávida de um menino. E foi isso, foi essa loucura. E eu queria que ele chegasse logo pra eu contar, né? Aí, contada a história, a gente ficou feliz, surpreso, mas também meio assustado, né? Porque muito pouco tempo que a gente tava juntos, assim, né? Namorando, assim, um mês e pouquinho, namorando efetivamente. Ah, vou cortar, desculpa. Que eu lembrei de uma coisa muito impressionante. Nesse meio tempo, um pouco antes da gente ir para Ilhabela, eu ainda não conhecia a família dela. Ela já conhecia meus pais, mas eu não conhecia a família dela. Ela estava com um tio muito doente e a gente foi até Santos visitá-lo. E a gente chegou no térreo do hospital assim, tava todas as tias. E aí as tias me viram pela primeira vez, puta situação difícil da gente se conhecer. E aí a gente começou a papiar. E daí as tias, a tia Cassinha falou, ah, Mac, seja bem-vinda à nossa família. Eu acho que já tá na hora de você ser pai, você lembra disso? Eu acho que já tá na hora da Nanda ter um filho. Primeira vez que elas me viram. E eu acho que ainda ela falou, a Marilda ia ser muito feliz se você fosse o pai do neném. Foi isso? Foi. A Marilda é a minha sogra falecida. E aí, tipo, foi primeiro encontro muito legal. Me apaixonei por eles desde então. E então tinha alguma coisa, Pré-determinada ali. e uma força maior. Tipo, eu acho que a dona Marilda deu um empurrão aí pra isso. Adianta. E daí o quê? Não, e aí a gente foi contar para seus pais. Isso. E daí a gente foi contar para os meus pais. E graças a Deus ela tinha visto meus pais, acho que era uma única vez, pelo menos tinha visto que ela estava forçando para ir.
E aí foi só alegria, tipo, eu fui pra casa, a gente tava na casa dela, meus pais estavam em São Paulo, aí eu fui dirigindo e falei, olha a notícia que eu tô indo dar pros meus pais. Tipo, não tinha, caiu a ficha, claro, mas era uma notícia muito grande. E foi muito legal, nunca vou esquecer. É. E daí, Eu lembro que eu queria conhecer os pais dele, porque a gente começou a namorar e o programa ia pro ar. Aí eu falei, eu preciso conhecer seus pais antes do programa ir pro ar, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente foram contou encontros muito rápidos, né? E então acho que foi o nosso segundo, terceiro encontro que a gente já chegou com essa notícia. E aí, dali procura médico, aí fomos fazer ultrassom, e aí arrumar convênio às Ah, pressas. lembrei de uma coisa. Daí nós descobrimos isso, tipo, sei lá, numa terça-feira, numa semana. E aí a gente tinha que gravar o reencontro do Casamento às Cegas 1 na sexta-feira. Tipo, foi terça que a gente descobriu, sexta a gente ia ter que gravar. E tudo que eu não queria era me estressar, ficar muito emocionada, porque, né, a gente acaba de saber que tá grávida, a gente quer cuidar ali nos 3 primeiros meses, são os meses mais essenciais para evitar, né, que aconteça qualquer coisa. Por isso que ninguém conta normalmente, porque é um mês mais frágil ali. E a gente fez o quê? A gente ligou pra diretora, lembra? A gente pegar leve com a Fernanda porque ela tá grávida. Aí ela falou, meu Deus do céu, não acredito, vocês querem me matar do coração. E aí eu não lembro, acho que foi ideia minha. Eu falei, ó, então já aproveitando que tá tudo isso acontecendo, o que você acha de eu pedi-la em casamento no programa? E aí foi isso que aconteceu, né? Foi. E aí eu tive que comprar aliança de manhã, ela saiu para gravar, eu fui gravar depois. Ela não sabia que eu ia gravar. Não sabia que ele ia. Aí, no mesmo dia, sei lá, um dia anterior, eu vi ele mexendo na minha bolsa. Eu falei, o que você quer na minha bolsa? Não, tô procurando uma moeda, sei lá. Aí, beleza, eu vi que ele pegou alguma coisa. Pois ele foi comprar aliança, ele pegou um anel que era do dedão. A gente nem tem aliança. Ainda bem que ele comprou aquela Baratex. Ele comprou a aliança errada, que era do dedão. E aí, a gente tava há um mês grávidos, né? A gente tinha essa... E foi gravar esse tal desse programa. As pessoas começaram a desconfiar porque eu fui muito calada, fiquei ali na minha, Não não bebi. bebi, não fumei, e aí começaram a desconfiar. Só que a gente tinha que guardar esse segredo, porque, já falei pra vocês, é muito comum nos primeiros 3 meses, né? Infelizmente não dá certo. E a gente falou, vamos segurar esse segredo. Então a gente tinha o primeiro segredo, quando o programa entrou no ar, a gente não podia contar pra ninguém que a gente tava junto. Quando eu fui pedida em casamento no reencontro, ninguém podia saber que eu tava grávida. Não era pedir em casamento, era que puderam saber que a gente estava É junto. verdade. Então, quando a gente teve o alvará de soltura, de vida pública, de sair na rua como todo casal de mão dada, ela estava grávida. E aí a barriga dela Na hora. começou a aparecer. E daí aí ela deu trabalho. Ela vai ficar brava que eu vou falar isso, mas deu. Tipo, ai, que saco, eu não posso viver, já tô presa em casa, agora não sei o que, agora não sei o que lá. E aí foram tempos difíceis. A verdade é que eu queria muito contar pra todo mundo que quem acompanhou a gente sabe que era um desejo nosso. Então era como assim, a realização de um sonho. Então eu queria muito compartilhar com as pessoas. Até pra minha família, eu demorei um pouquinho mais pra falar. Foram momentos bem difíceis esse de segurar essa nossa maior conquista, acho que da vida, né? Foi ter o bem. E aí, como que a gente fez? Aí a gente anunciou essa nossa dádiva, que foi o bem, e fizemos tudo, assim, a gravidez foi... Ele fala que foi muito chata na gravidez, por isso que a gente não sabe se vai ter outro. Não, a gente vai ter outro, né? Se Deus permitir, a gente vai ter outro. E a gente fez o chá de como chama? Revelação. Chá revelação, que foi super grandioso, né? Mas antes do chá, ela ficou muito chata mesmo, assim. Eu não consigo lembrar, ela pede provas, eu não tenho. Mas ela ficou muito chata, só que ela não teve mais enjoo. Ela dormia super bem. Teve azia uma época só, não foi? Azia e não teve pedidos, tipo, desejos. Eu quero comer nada. Ela gostava, a gente estava trabalhando muito, isso era uma coisa muito boa. E aí ela vivia de iFoods caros. Só que como a gente estava trabalhando muito e uma vida corrida, tinha uma desculpa para isso.
ela comia horrores, comia tudo que era besteira e eu acabei comendo junto, então eu engordei quase tanto quanto ela. E que mais? Foi a minha primeira gravidez. Eu falei, eu quero fazer tudo que eu tenho direito. E realmente ganhei 25 quilos no final da gravidez. Isso me afetou muito. Hoje acho que seria de uma forma diferente. Acho não, com certeza. E aí a gente planejou o Chá Revelação para acompanhar. A gente fez live, muita gente acompanhou. Muita gente nos acompanha até hoje. E esse Chá Revelação foi também uma festa incrível, né? Que a gente Foi nunca muito tinha legal. feito nada disso. Pra ficar tudo marcado, pra gente poder mostrar pro Ben quando ele estiver maiorzinho e ver como ele foi esperado, né? E agora ele tá aí, já tá falando a língua dele com os dentinhos. E estamos super felizes, já pensando no próximo. Na E próxima. um dia de cada vez. E a gente aproveitou bastante a gravidez, né? Sim, como eu tive uma gravidez tranquila, a gente viajava, a gente fez muitas coisas. Eu só tive uma época dessa. A gente acabou se tornando pessoas públicas, né? E aí muita gente chegava pra mim e queria me abraçar, Ah, verdade. queria me beijar, e eu tava grávida e ainda tem até hoje, né, o risco da Covid. E então foram momentos muito delicados naquela fase, porque eu comecei a ficar reclusa, eu não queria mais sair Verdade. de casa, porque era muito contato e eu me sentia desprotegida. As Então, pessoas fazendo carinho na barriga, beijando a barriga, né? E aí esse momento foi bem difícil também na Foi sim. gravidez, que eu me lembro. Acho que foi bastante assim, até quase que o final, eu não queria ficar saindo. Mas a gente viajava às vezes, ano novo a gente passou até fora, na Foi Bahia. muito legal. Passou Foi rápido, muito foi muito bom. gostoso. E aí passei com Covid também. Mas é isso, né, amor? É isso, é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado. E tá aqui o menino que a gente tá falando aqui há um tempão. Tá super grandão, vai fazer 1 ano. Tá comendo, falando, nascendo os dentinhos. E é isso, estamos super felizes, né? É isso. Tá aí o nosso bem. O bem venceu. Como é? O bem sempre O vence. bem sempre vence. E é, meu amor? Então não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Certo? Valeu, até o próximo! Ah!